certo. Vamos começar então, Reinaldo. Vamos lá, gente. Desculpe aí o atraso, né? Então, isso aqui é uma gravação de um podcast, né? É um podcast raiz, né? O pessoal está vendo aí dois jovens aqui da terceira idade, mas eu brinco que eu tô nesse projeto, Reinaldo, de convidar pessoas, né? Que obviamente que eu admiro, para falar de assuntos que a gente acha que é pertinente. Então esse é o objetivo, né? Eu tenho feito isso em live, né? Porque quem quiser assistir, assiste. Depois eu jogo isso pro podcast, né? Então esse é o terceiro, né? Que a gente vai falar um pouquinho aí de ciência e pseudociência, mas eu sempre começo assim, ó, deixo à vontade para você, Reinaldo, só rapidinho aí, antes da gente começar, quem que é você aí, para o pessoal que não te conhece muito bem? Quem é você? Qual é a tua formação? Meu nome é Reinaldo Leite Martins Júnior, eu moro em Cuiabá, Mato Grosso. Eu fiz meu curso de graduação em odontologia na UFRJ, a Faculdade de Odontologia da UFRJ, no Rio de Janeiro. Formei há 3 anos, né, galera? Formei em 1990 e depois eu fiz especializações em dentística restauradora. Eu dei aula há muito tempo de dentística, mas abandonei isso, já tem cerca de 20 anos. Fiz especialização em ortodontia e fiz especialização em mestrado na área de disfunções temporomandibular e dor orofacial na Unifesp, a Escola Paulista de Medicina. E eu estou há 20 anos, mais ou menos, trabalhando na clínica só com odontologia, com disfunções temporomandibulares e dor orofacial. E eu tenho um longo caminho aí, como o seu, né? A gente começou, você vê que as pessoas têm salvação, né? A gente é oculcionista e nós mudamos. Você também? Eu também. Você na próxima, uma dentista que mexe com oclusão de alguma forma também, né? Eu me lembro que lá na década de 90, eu fiz um curso de 8 meses só de ajuste oclusal. E assim foram 8 meses ajustando, fazendo tripoidismo, ajustando para lá e para cá, e a gente trabalhava em dupla, galera, e a gente fazia o ajuste oclusal preventivo um no outro. Então eu fiz o ajuste oclusal na minha parceira e ela fez em mim, prevenindo que eventualmente algum dia a gente pudesse ter disfunção temporomandibular. Funcionou? E Funcionou? Oh. Eu não sei, até hoje eu não tive, então é um sinal que funcionou, né? Mas eu tenho enxaqueca, será que não causou enxaqueca? Né? Olha, pode ser. Então foi bem interessante, assim, porque ficaram 8 meses falando que o problema de disfunção temporomandibular era oclusão. E no último dia, foi interessante que apareceu uma paciente lá para trocar uns provisórios e tal, e a paciente estava em prantos, em lágrimas, chorando muito. Hoje eu já olharia para nós e falei, eixo 2, gente, mas não psiquiatra. A mulher entrou aqui chorando. E aí trocaram os provisórios e tal, e eu perguntei, professor, e aí, o que vai acontecer? Não, a gente vai trocar os provisórios, levantar a mordida e tal, e aí vai resolver o problema dela, mas ela vai ter que fazer fisioterapia, e às vezes, quando esfriar o tempo, ela pode ter uma recidiva da dor. E aqui me acendeu, assim, uma luzinha, mas caramba, mas se o problema era a oclusão, vai resolver a oclusão, por que precisa da fisioterapia? Por que quando esfriar ela vai ter dor, né? Então aquilo já me acendeu uma luzinha de alerta, mas eu tenho meus pecados, tá? Eu já ajoelhei no milho, depois daquilo eu fiz ajuste oclusal para curar bruxismo, fiz em parente, né? Parente que dança nessa época, mas eu fiquei assim muito preocupado, assim, e parei de fazer aquilo. E quando eu parei de fazer aquilo, apareceu a oportunidade de eu ir para a Unifesp, lá, fazer o curso de especialização. E quando eu cheguei lá, nos primeiros meses, acho que eu fui um aluno muito chato, né? Porque eu ficava o tempo todo perguntando, mas e a oclusão, e as guias, e a RC e tal. E o professor, quem conhece o professor Antônio Sérgio Guimarães, ele não é muito paciente, né? Ele só olhava para mim, nada paciente. Falava, me dá 6 meses, me dá 6 meses, me dá 6 meses que você vai ver. E não respondia. E aquilo me deixava assim, eu tenho ansiedade, eu tenho transtorno de ansiedade, né? E, cara, não vou esperar 6 meses não, né? E eu levantei toda a literatura da parte de oclusão DTM desde a época do Costen, de 1934. Eu achei na internet o artigo original do Costen. E aí eu fiquei uns desenhos bonitos, né, feitos à mão. E aí, assim,
aquilo me deixou um tanto quanto indignado, né? Da quantidade de coisa que me foi, entre aspas, ensinado antigamente e para as quais já havia evidência de que aquilo não era o correto, não era o indicado, né? Uhum. Mas como a gente, naquela época, você lembra como é que era dos índex, né, Mas galera? eu acho que A gente demorava, tinha que né, ir Reinaldo? na Demorava para a biblioteca, ciência pegar aquele chegar na livrão. gente. Oi? Demorava, né, para a ciência chegar na gente. Demorava um pouquinho, né? Quando, quando chegava, porque assim, se você não estava numa faculdade, você tinha acesso a uma biblioteca boa, você simplesmente não tinha. E o que a gente Uhum. tinha era filtrado pelos professores. A gente ouvia que eles não tinha nem como checar as informações, né? Uhum. Me lembro que na época da faculdade, a gente ia para a biblioteca e tinha uns livros que chamava Index, então limpar um Eu grossão, assim, parecia uma lista lembro. telefônica. E você ia folheando e lendo os Uhum. resumos. Não tinha busca por palavra-chave e tal. Eu lembro, Quando você achava alguma coisa eu já, interessante, já você ia lá e pedia para tinha alguém asma levar. nessa época. Exatamente. Então, assim, era bem diferente. E aí a gente tinha o filtro dos professores, que nem sempre eram os que seguiam melhor a ciência, né? E a gente tinha que acreditar naquilo. Então foi muito Então, complicado. Reinaldo, Ah, eu pode acho que falar. isso que você falou aí, né? Porque a gente, tudo bem, a gente é um pouco velhinho, mas também em termos de história da odontologia, não somos tão velhinhos assim. Então, mostra, né? Vamos pegar o gancho agora, exatamente disso que você falou, mostra a importância do conhecimento científico, né? Então, pela nossa visão, em tão pouco tempo, né? Nós chegamos a fazer ajuste cruzar o preventivo. Ou seja, e a gente na época tinha uma preocupação com a ciência já, né? Eu fiz Bauru, né? Aprendi com o pai do professor Conte, né? Era a ciência da época. Tudo bem, repito, a gente está um pouco velhinho, mas nem tanto assim. Então, olha a importância de acompanhar a ciência, né? E ela, principalmente nessa nossa área aí, cara, que a gente está falando aqui, oclusão de ETM, ela foi muito rápida, eu acho, né? Foi muito rápida. E isso deixa um gap aí para muita gente ainda tá falando coisas do passado, né? Então, assim, ó, o nosso tema, né? O que é ciência? Como que a ciência fez você parar de... Acho que você já estava falando isso, né? Só para trazer o título da live, né? Como que a ciência fez você parar de fazer ajuste ou cruzar o preventivo para tratar DTM? O que é ciência? Então, vou fazer um breve relato assim de como que eu entrei nisso, né? Quando eu comecei a estudar o assunto, ver que tinha uma metodologia diferente, alguma coisa diferente para seguir, qual que foi a minha ideia? Pô, eu vou passar isso daí, eu sou professor, né? Do mesmo jeito que eu comecei a ver o que era evidência científica, o que era método científico, e mudei, as pessoas vão mudar também. E aí, assim, uma parte muda, mas a outra não muda. Não muda porque ela não entende o básico, ela não entende o que é ciência. Então, eu venho aqui e falo uma coisa, você vem e fala outra coisa, a pessoa ela pode, às vezes, sair fazendo, acreditando por confiar no que a gente falou, o que é errado, né? Elas têm que questionar, inclusive, a gente. Né? Uhum. Então, e aí eu comecei a perceber que tinha um buraco era mais fundo, né? Se você não entender o que é ciência, você não vai entender o que é método científico, você não vai entender o que é um tratamento de disfunção temporomandibular. E aí eu comecei a aprofundar e eu cheguei, eu não lembro nem como, nessa parte de filosofia da ciência. E comecei a perceber que isso é uma coisa que é discutida há 300, 400 anos, do que é ciência. E entre as várias definições que eu já vi, eu não lembro de onde que veio essa, né? Se alguém souber, até me fala para poder citar. Mas eu vi em algum lugar que ciência é a maneira mais efetiva que o ser humano descobriu de observar, explicar e modificar o mundo material. Então, nós temos fenômenos que acontecem o tempo todo aí, e assim, como que a gente explica esses fenômenos? Como que a gente intervém para mudar esses fenômenos? É através do método científico. Né? Então, o método científico faz como que a gente pegue uma pedra dentro de uma montanha, que é uma pedra de ferro bruta, e aquilo vira um automóvel, né? Vira uma peça de um celular. Então, isso é ciência o tempo todo. Então, a ciência é fundamental para a gente entender o mundo, explicar o mundo, descrever o mundo e modificar o mundo, que é o que a gente faz. No campo da filosofia,
Isso, muitas pessoas que questionam a ciência não sabem o que é ciência, aí fica difícil, né? Então, no campo da filosofia, tem uma escola que eles chamavam de escola de Viena, em que eles eram muito radicais, assim, a única maneira de você dar certeza no mundo é através da ciência. E eles achavam que a ciência encontrava a verdade, o que não era provado pela ciência não existia. E achavam que era possível você provar alguma coisa através da ciência. E essa é uma crítica que as pessoas falam, esse mau entendimento do que é ciência para criticar. A ciência não explica tudo. Há 10 anos atrás você fazia umas coisas que você falava que era científica, agora mudou. Então, como você garante que o que você fala hoje não vai mudar também? Amanhã. Então, qual a diferença? Exatamente. Qual a diferença sua para mim, para eu, que falo da minha cabeça? Se o que você fala é baseado em evidências, vai mudar também. E aí eu caí num filósofo que eu acho muito interessante, chama Karl Popper, é um americano, né? Que ele publicou um livro que ele chamava A Lógica das Pesquisas Científicas. O que ele falava? Ele criticou o pessoal da escola de Viena, que achava que você tem que buscar a verdade, porque ele falava, ele é uma crítica ao método indutivo. O que é método indutivo? Você pega vários exemplos pequenos, né, individuais, dali você tira uma lei geral. Né? Então, eu tratei, você faz os trabalhos todos, e aí você tira uma lei geral, assim, DTN se trata dessa maneira. Isso não funciona para todo mundo. Né? E aí, o que o Popper falava? É impossível você provar que alguma coisa é verdade. Assim, um enunciado seja 100% correto. Tá? Assim, e o exemplo que ele citava, assim, se você vê um cisne que é branco, você fala, esse cisne é branco. Você vê 10 cisnes brancos, os cisnes são brancos. Você vê 1 milhão de cisnes. Mesmo assim, você não pode afirmar que todos os cisnes são brancos. Porque para você afirmar que todos os cisnes são brancos, você tem que ver todos que existem, os que existiram e os que vão existir. Então, você nunca pode afirmar isso por mais observações individuais que você faça. Ele falou, mas você pode fazer o contrário. Você pode provar que a frase os cisnes são brancos é falsa. Como? Você acha o cisne negro. Aí você derrubou aquele enunciado em todos os cisnes são brancos. E ele fala que o papel da ciência não é provar que as coisas são verdade, é provar que elas são falsas. Exatamente. E você usa as coisas enquanto você não provou que ela é falsa. Então, qual que é a diferença minha para um cara que fala da cabeça dele? Né? Sendo que a meu pode mudar também. Eu uso coisas que foram testadas a exaustão e não se provaram falsas ainda. E a partir do momento que se prova falso, eu mudo. Né? Já ele está falando coisas que às vezes não foram testadas ou já foram testadas e já foram provadas falsas. E continua se fazendo. Então, porque uma diferença da ciência e do dogma é que a ciência muda e o dogma não. E isso é importante para o nosso paciente, porque vamos trazer isso para o chão, né? O que você faz é mais seguro para o nosso paciente. O que você faz é o que a gente jurou quando a gente se formou lá, que eu ia fazer a prática clínica, né, baseada no sentido. Então, a gente precisa dessa segurança. A gente estava na live do nosso colega lá, tinha 300 pessoas ali na live da Alessandra Logesti, e uma discussão legal, né? Eu acho legal essas discussões se popularizando, né? Eu acho que a gente precisa falar mais disso, né? Nós viemos nós velhinhos viemos de uma geração que a gente até teve um pouco de conhecimento de ciência na nossa graduação, pouco, mas tivemos. Hoje é muito pouco. Então, essa gurizada é um filé mignon para a galera que às vezes não respeita a ciência por desconhecimento mesmo, né? Às vezes tem um financeiro, etc. Então, eu acho muito interessante a gente, né, pontuar que quando a gente fala de ciência, a gente não está desmerecendo o outro. A gente simplesmente está procurando a coisa mais segura. Eu acho que isso que é a ciência que a gente tem que correr atrás em qualquer área de atuação, né? Não é isso? O que a ciência faz, a evidência científica faz, é diminuir a nossa incerteza. Basicamente é isso. Então, se dá você mais segurança para o nosso tratamento. Exatamente. Diminuindo a incerteza, ele vai dar mais segurança. Então, você tem um ensaio clínico randomizado, controlado, e você tem um relato de caso, o que te dá menos incerteza é o ensaio clínico randomizado controlado. Eu gosto de falar isso para essa gurizada, né?
Eu penso assim, ó, eu sempre falo isso, amanhã o primeiro paciente nosso, o teu, o meu, de quem está escutando com a gente, o paciente vai estar lá de boca aberta e você pode fazer o que você quiser nesse paciente. Eu acho isso uma responsabilidade absurda. Ou seja, amanhã eu vou fazer o procedimento, sei lá, porque o cara do Instagram falou que é melhor, porque ele falou numa Porsche, porque ele está nas Maldivas, ou eu vou ter critério, vou pesquisar o que ele falou, vou ver se tem um grau de ciência para dar mais segurança para o meu paciente. Eu acho que isso é o mais importante da nossa prática clínica, né? Não é tão difícil, né? Tem muitos cursos online aí, tem vídeo, tutorial no YouTube gratuito, você tem os tutoriais da PubMed, da própria Virene, em que você aprende a fazer buscas de literatura que são relativamente fáceis de fazer, né? Você digitar lá no PubMed agora, desordem de tempo mandibular, tratamento, aparece 5.000 artigos, você coloca ensaio clínico randomizado controlado, baixa para 200. Então você Exatamente. não precisa ler Não tanta é coisa, tanta né? coisa. Agora, o que a gente vê é que as evidências científicas estão sendo substituídas pelo argumento de autoridade. E autoridade, pelo menos antigamente, o cara tinha que ter um livro, tinha que ter palestras. Hoje, a autoridade é o número de seguidores no Instagram. Né? E assim, Exatamente. Esse é o problema. Por isso que é o problema, né, maior hoje em dia. exatamente. Então, as pessoas que têm assim uma boa eloquência verbal, que têm treinamento de convencimento, se tem cursos disso Fazem hoje, cursos, né, disso, é. Uhum. de pegar os gatilhos das pessoas Mas, tal, e aí começa a falar bobagens, né? mas sabe o engraçado, Reinaldo, que essas pessoas, né, que às vezes falam mal da ciência, mas ele gosta de colocar lá que ele faz mestrado, faz doutorado, ou seja, ele enfatiza a importância da ciência indiretamente, mas desrespeita a ciência. Isso que às vezes eu fico achando meio engraçado. Daí eu fico pensando, o cara está usando isso puramente como marketing. Ah, eu sou PhD, sou não sei o quê. Ele usa a ciência porque interessa a ele, que é para fazer a propaganda, mas na hora que a gente questiona, né, os procedimentos científicos, ele fala, isso a ciência ainda não provou, e a famosa frase, né, que eu quero que você me fale um pouquinho, na minha mão funciona. Né? Então, na minha mão funciona, assim, em ortodontia, em prótese, já é complicado, né? Na área de disfunção temporomandibular, Mas pode falar é pior da ainda. prótese também, pode falar. Então, mas a prótese, olha só, a prótese, ela te dá meios, vamos dizer, clínicos de avaliação, né? Dentística, por exemplo. Você olha e você vê que está errado. É mais matemático, né? Mais matemático e mais palpável, físico. Quer dizer, se você fez um pino curto, aquilo pode cair. Entendeu? Ele caiu, não tem que você negar. Está fora da boca. Não fala pino que o negócio vai fechar o pau. Núcleo. Como é que é? Não, tô brincando. Tô brincando. Então, assim, aí você faz uma resina e você não usou a técnica correta e aquilo solta. Então, você tem uma técnica de avaliação, assim, uma forma de avaliação mais né? palpável, mais física, né? Agora, você imagina, assim, um ortodontista, um protesista ou alguém fazendo dentística, estética, como se fosse na nossa área. Então, você faz uma resina, hoje ela está bonita, ela está polida e está na cor. Amanhã ela está numa cor diferente e ficou áspera. Aí passou uma semana assim, ela fica polida de novo. Entendeu? Você põe uma prótese ali e ela está mal adaptada. Aí a semana que vem ela se adapta sozinha. Por isso que depois ela fica mal adaptada de novo. Então, por isso que DTM é complicado. Não se pode falar em funcionamento, não, porque você nunca sabe assim, se o paciente melhorou, porque foi uma história natural da doença. 30% dos pacientes com DTM muscular vão ter remissão espontânea. 30% vai flutuar. E aí você pode pegar o paciente para dar o seu depoimento no Instagram no dia que ele ficou melhor. E daqui a 2 meses a dor volta, você ignora, né? Você não vai publicar aquilo, né? Exatamente. E os casos crônicos, difíceis, você simplesmente bota no bolso, você não mostra. E aí dá aquela impressão para quem está assistindo, né? Cara, eu sou muito ruim, porque esse professor resolve tudo com essa técnica que às vezes é mirabolante, né? Então, assim, na área de DTM e dor orofacial, mais do que nunca é preciso evidência, porque o sintoma do paciente flutua, às vezes ele passa sozinho. Isso é um pouco diferente da próstata, da dentística, embora, obviamente, você tenha que ter evidência nessas áreas, principalmente estudos longitudinais, né? A resina, a tendência dela ficar bonita na fotografia ali, no primeiro dia, é fantástica, né? Você manda
faz o cara passar a língua, umedeceu, tirou toda a aspereza, dá um brilho, engana. Mas como está aquilo daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos? E para eu saber se uma resina é melhor que a outra, é só botando em mercado de um lado eu ponho uma, do outro lado eu ponho outra, e eu vou ver daqui a 5, 10 anos. Acompanha. A DTM já é diferente. Exatamente. Basta ver, né? Você citou o Kosten, né? Que abriu as portas da dor para a odontologia. Né? Na época, o Brinca também é muito fácil a gente criticar aqui agora, né? Mas na época eram as ferramentas que eles tinham. Eles me corrija aqui se eu estiver errado, mas o N dele eram 11 pacientes, né? Parece? 11 pacientes, totalmente pacientes, heterogêneos. E né? ele Quem não sabe, não tinha um grupo controle, ou seja, todo mundo naquela época tinha próteses horríveis, falta de dente posterior, as hipóteses que ele deu, né, para aqueles pacientes, se ele pegasse um grupo controle, já a pesquisa dele já teria ido para o buraco naquela. Mas eram as ferramentas da época, daí a importância do conhecimento científico, da evolução da ciência, né, para a gente mudar e fazer as coisas mais seguras. E mesmo se você olhar como série de casos, o artigo é muito rudimentar, né? Os pacientes são todos heterogêneos. Um tinha zumbido, outro tinha surdez, outro tinha febre do feno. Sabe? É uma salada de gato. Assim. Hoje não seria um e no outro ano, acho que no outro ano ele já foi refutado, né? Sicher, acho que o anatomista 15 anos lá, depois, né? 50, por aí, já refutaram, mas aí já tinha entrado na odontologia. Né? Depois que entrou, não saiu mais. Não só na odontologia, até hoje eu recebo cartinha de otorrino, síndrome de Kosten. Até hoje. Eu recebi neurologista falando disso, né? A parte da oclusão começou a se refinar, aí veio as guias, os contatos bilaterais simultâneos, as relações cêntricas. Eu até vou falar relação cêntrica, relações cêntricas. Eu até brinco, né? Que eu acho que pensa bem, se a gente fosse dentista naquela época, né? Do Kosten, 34, 35, e a gente seguia a ciência daquela época, o que a gente ia fazer? A gente ia reabilitar todos aqueles pacientes com dor, com zumbido. E o resultado, obviamente, não ia ser positivo. E daí a gente ia pensar o quê? Nossa, eu fiz o que a ciência me mandou fazer, o médico famosão. Não deu certo. O que eu fiz de errado? Daí começou. Eu não manipulei certinho, não achei a relação cêntrica, não usei o articulador totalmente ajustável, eu errei a guia pelos canos, ou seja, fortaleceu aqueles princípios matemáticos, né? A busca pelo santo grau da oclusão estática matemática, acho que bombou nessa época. E hoje a gente sabe que não é por aí, né? Não é nada por aí. Exatamente. E o que chama mais atenção nesse tipo de abordagem, por exemplo, da prótese tradicional, da ortodontia tradicional. Eu estou falando para não parecer assim que é todo ortodontista, todo protesista, né? O ortopedista funcional dos maxilares, os cirurgiões. E a gente vê assim que o básico não é seguido, né? De classificação, por exemplo. É possível fazer ortodontia sem saber o que é classe 1, classe 2, classe 3? Não dá, né? Sem saber diferenciar uma sobremordida de uma mordida aberta. E é mais ou menos isso que acontece na área de disfunção temporomandibular e dor facial. Você não tem uma coisa básica, o diagnóstico, a classificação. O cara bota no saco, né? DTM, tudo é DTM. Inclusive coisas que não são DTM, né? Nós temos um trabalho, foi publicado já tem uns 10 anos, que a gente mandou 1.200 e poucos e-mails para os membros da Sociedade Brasileira de Ortodontia e Ortopedia. E nós colocamos um caso clássico de migrânia lá. Estou com o artigo aqui na minha frente, para você ver como eu pesquisei. Aqui na minha frente. Então a gente colocou lá, assim, o cara tinha enxaqueca. Então não tinha dúvida que ele tinha enxaqueca, tá? E aí o que você faz para curar a dor desse paciente? 64% mexia na oclusão. Especialistas. Especialistas, entendeu? E que são, assim, frequentadores e sócios na sociedade. Então, pessoas que são teoricamente diferenciadas. Né? Você imagina se passar isso para todo mundo. Então, é uma coisa assim que nos deixa um pouco irritado e a gente fica pensando no paciente que está no consultório dessas pessoas. É muito comum a gente receber, né, Roberto? Já usa aparelho, já fez placa, chega com 4, 5 placas, porque a pessoa não tem a humildade de rever assim, essa placa não está certa, você não melhorou com essa placa, porque não está bem IC. A minha manipulação é melhor do que a placa. E o paciente chega ali com 4, 5 placas e sem ter nenhum diagnóstico feito. Então, todos nós temos aí casos de câncer tratado com placa, com laser, porque o básico não é seguido, né? O básico do diagnóstico, que é importante na ortodontia,
que é importante na prótese, que é importante no dentístico e não é seguido, né? Então é muito complicado. Ô, Reinaldo, na tua apresentação, né, você vê como o tempo passa, né? Já está voando aqui. Mas o que você me fala do. Você ia falar depois ou esqueceu de falar, né? Do que? Do teu Então, livro, pô. Né? Como é que você chegou nesse livro? Então, foi esse livro, assim, eu comecei a fazer desabafos, né, na minha cabeça e escrever os meus desabafos. E eu comecei a ver os problemas que aconteciam nessas discussões todas, nas pessoas fazendo coisas que não estão baseadas em evidência, etc. E o grande gancho que eu tive foi num curso que a gente trouxe uns professores da Suécia, aqui em Cuiabá, e eu estava na plateia, e aí dois colegas que estavam na minha frente fizeram uma pergunta sobre um tratamento bizarro, né? Assim, do tipo, alinhar a visão dos olhos, como é que isso funciona para a DTM? E o professor ele respondeu, olha, não existem ensaios clínicos randomizados controlados sobre isso. Então não dá para te dar a minha opinião, porque não tenho o que falar, né? E aí eu estava logo atrás e um falou para o outro, ele não respondeu a minha pergunta. Aí me deu um negócio assim, que é quase que uma variação de linguagem, né? Um está falando chinês, outro está falando árabe. Falta de comunicação. Falta de comunicação e de entendimento do básico. Falei, se a pessoa não sabe o que é ensaio clínico randomizado, ela não vai entender aquilo lá. Então nós temos que ensinar o que é ensaio clínico randomizado antes. E por que ensaio clínico randomizado, controlado, etc. Né? E aí eu fui escrevendo os desabafos que viraram esse livro. Né? Que eu tenho alguns. Eu falo no capítulo o que é ciência, eu falo o que é o papel do professor, né? Construir a ponte entre a pesquisa e a clínica. Né? E eu tenho alguns capítulos ali, um só sobre diagnóstico, né? Como você faz diagnóstico com base científica, um só sobre etiologia, né? Que causa o DTM, como é que a gente avalia o científico, e um sobre tratamento. Começando pelo básico. Eu já te falei uma vez, e esse livro mudou assim minha vida, né? Porque foi sair daquela oclusão matemática muito por causa desse livro aqui também. A Juliana está falando que está travado, será que... Para mim aqui está tudo bem. Eu também estou bem. Estou te ouvindo. Mas vamos lá, então. Então, Renato, eu acho que é muito importante. Uma coisa, nessa comunicação, a gente está sempre na clínica, né? A gente escuta também que o cientista ele é arrogante. Você não escuta isso? Né? Porque a ciência eles se colocam num pedestal. E daí começa essa brincadeira do clínico, daí começa essa briga boba. Né? O dentista dedo seco com o clínico. Cara, não existe isso. Essas coisas, né? Graças ao dentista dedo seco que a gente tem adesão, que a gente tem implantodontia, essas coisas. Só que também tem um pouco disso, né? Às vezes o cara se coloca, eu sou cientista, eu sou, né, a minha ciência, e às vezes isso também gera um probleminha, né? E o teu livro é muito legal, porque eu acho que o teu livro desses de ciência foi o que mais me atraiu assim na época. Tem uma linguagem legal a respeito disso, entendeu? Eu tenho um slide que eu mostro em aulas, que eu coloco pesquisa versus clínica, e eu troco o versus e coloco o E. Porque a gente precisa das duas coisas, né? Inclusive, assim, a boa pesquisa é aquela que a dúvida vem da clínica. Né? Tem o prêmio Nobel. A dúvida vem da clínica, né? Exatamente. Tem o prêmio Nobel e tem o pessoal que faz o prêmio Ig Nobel. Né? Todo ano eles lançam para as pesquisas mais, assim, sem nexo. O cara fez a pesquisa metodologicamente correta, mas não responde a nada. É uma dúvida que não existe. Né? Então, a clínica ela é fundamental para nos dar as pesquisas e para fazer o teste final. O teste final é clínico, seja de vacina, é no mundo real. Então, assim, às vezes eu vejo... eu estava até montando um material aí de deslocamento de disco e eu vi lá um exercício para recapturar disco, para você tratar o clique. Né? E, assim, foi muito legal, porque 62% dos casos eles conseguiram eliminar o clique, né? O som articular no deslocamento de disco com redução. E em mais de 20% deles, eles conseguiram a recaptura do disco na ressonância magnética. Então tá, na pesquisa. Aí o cara tem que fazer um exercício 3 vezes por dia, durante 5 minutos. Depois do exercício, ele tem que ficar com a boca protuída o tempo todo, exceto para dormir e para comer,
Então você começa, na clínica isso funciona? Na realidade, Eu consigo a adesão dos pacientes, que uma coisa é o seu mundinho fechado ali, que você seleciona os pacientes, né? Você fica em cima deles, você pode ligar todos os dias para lembrar se está fazendo ou não, fazer um monte de consulta. Na prática, isso pode ser um pouco diferente, né? Se o paciente fazer, ele não vai funcionar. Então, aqueles 62%, vou chutar aqui, talvez uns 20%. Né? Não é a realidade clínica. Né? Exatamente. Então, a diferença entre eficácia e eficiência. Né? Eficiência a gente tem feito uns estudos, né, de conscientização do bruxismo em vigília, né? Então a gente está usando umas fitinhas, aquelas fitinhas do Bonfim, mas é óbvio que no grupo nosso de estudos a gente obriga o aluno a colocar a fitinha, mas o teu paciente, o CEO do banco lá, ele vai sair com a fitinha no braço? Não vai sair, entendeu? Será que no dia a dia a correria vai prestar atenção? Exatamente, a mesma coisa. Então não é pesquisa e clínica. Né? É pesquisa versus clínica. Pesquisa e clínica. Agora, em relação à arrogância, assim, eu já fui chamado de arrogante. Acho que todo mundo que dá aula e usa metodologia base de evidência, esse cara pensa que sabe tudo, esse cara ignora. Eu acho justamente o contrário. É por não sabermos as respostas que a gente vai na literatura buscar. Então, a primeira coisa para você estudar é você ter a humildade de que você não é dono da verdade. É que você pode ter errado. E que você não consegue, da sua cabeça, né, um superdotado que vai inventar as respostas todas e elas vão dar certo. Então, começa dessa humildade, a gente estuda para buscar as respostas. Exatamente. Já essas pessoas que geralmente acusam quem trabalha com evidência de arrogante, eu considero que eles são arrogantes. Porque eles querem, no fundo, eles acham que eles se bastam. Né? Para que eu vou estudar? A minha experiência clínica é mais importante. Eu sou mais importante. Então, acho que a arrogância está nesse tipo de postura. Eu também acho. Não preciso estudar, eu tenho a resposta, eu sou a resposta. Exatamente. Né? E daí, quando a gente dá uma apertada, começam as brigas, né? Eu acho que... Começam as brigas, os ataques pessoais. Exatamente. Daí, esse que é o problema. Eu acho que discutir ciência é discutir ciência. Daí vira para o pessoal. Né? Daí o cara vai lá e xinga o outro, porque você... Aí desanda a discussão, né? Mas uma coisa que eu já conversei com você, né? Para a gente discutir ciência, a gente tem que, pelo menos, ter a noção de que a ciência funciona. Né? Então, o que eu falei para você um dia, né? Então, eu tenho aqui um copo meio pela metade, né? E a gente pode discutir assim, se ele está meio cheio ou meio vazio. E a gente pode discutir, inclusive, a forma de descobrir se ele está meio cheio ou meio vazio. Talvez medir daqui para cima, daqui para baixo, calcular o volume de líquido. Mas, para isso, a gente tem que concordar que isso aqui é um copo. Exatamente. Então, esse é o pressuposto básico. Isso aqui é um copo e está com líquido. Vamos discutir se está cheio ou mais vazio. Né? Mas, infelizmente, a gente está discutindo se ele está cheio ou vazio e tem gente dizendo que não é um copo. Exatamente. E aí fica difícil qualquer tipo de conversa. Exatamente. Qualquer tipo de conversa. Vai discutir com alguém que acha que a Terra é plana, ele acha que tem uma conspiração para dizer que a Terra é redonda. E todo argumento que você disser e mostrar vai fazer parte da conspiração. Exatamente. Então não tem o que discutir. Então, assim, no Instagram, antigamente era restrito alguns cursos, então tem muita gente dizendo que o copo não é um copo, que a Terra é plana, no ponto de vista odontológico. E aí quando você vai... E quando você vai falar de evidências, qual que é o problema? Eles não estão nem aí para evidência. Né? E a ciência não explica tudo, e nunca vai explicar. E quando ela não explica, a gente precisa do quê? De mais ciência. Sim. Mas o que eles fazem? Onde a ciência não explica, eles enxertam uma explicação estapafúrdia e querem que aquilo corre. Se você não explica, então eu ter o direito de explicar do jeito que eu quero. E às vezes essa explicação vem de um livro de 1812. Né? Exatamente. É um livro de 1812 que tem um autor que é adorado. Exatamente. Né? Fica uma coisa religiosa. Assim. A religião, como é que é? Você não pode falar contra o livro sagrado. Né? Exatamente. Se você falar contra o livro sagrado, você é um herege, você vai ser expulso da religião, você vai ser excomungado. E as pessoas veem isso. Como é que você fala contra Pedro Planas? Quem é você para falar de Peter Dawson?
Então, Ó, vai começar o cancelamento, hein? Vai começar o cancelamento aí. o meu Mas grau de é verdade. preocupação é Muito. zero em relação a isso. Eu falando dos velhinhos, né, eu gosto muito, né, do professor Brandemark, né, que ele mudou a odontologia. E o professor Brandemark, quando ele descobriu, por acaso, a ossa-integração, cara, ele ficou 11 anos estudando em animais, depois mais uns 11, 12 estudos clínicos. Só depois de 20 e poucos anos ele foi montar a Nobel, né? Se fosse hoje, só Uhum. depois de 20 anos ele foi fazer a live no Instagram. Hoje o cara Uhum. inventa um negócio, amanhã já tem uma live, depois de amanhã ele já vendeu um curso online e o que é pior, a galera vai lá e compra. Entendeu? Esse que é o problema. Esse é o Esse é o problema. maior problema. Então Muito, eu vejo muito. aqueles do Pablo Marçal, eu falei, não tira o direito dele de inventar mentira, né? Mas eu questiono as pessoas que pagam para ouvir aquelas coisas, né? Exatamente. Então, assim, qual que é a solução para isso? Eu não sei a curto prazo, mas a gente tentar ir abrindo os olhos dos nossos alunos, ensinando o que é ciência, ensinando o que é metodologia científica, estar presente nas redes sociais. Então, não adianta, assim, Isso que a é, gente estava conversando antes, né? Nós velhinhos aqui, a gente tem que estar aqui. Porque se a gente não tiver, pelo menos dar uma cutucada, a galera toma conta, entendeu? Nada contra, mas pô, vamos discutir, vamos, né? Vamos trazer ideias, etc. fazer Vamos aquela ponte do cartão, trazer né? os nossos cabelos brancos, os que temos ainda, né? Exatamente, fazer aquela ponte do cartoon, né? De fazer a ponte entre a pesquisa. Exatamente. Porque quantas pessoas estão tendo disponibilidade de ler o Journal da Chopin, o Headache, o Cefalálgia, Uhum. né? Não Mas estão no dia a dia. assim, Reinaldo, então, ó, por exemplo, eu tenho um critério científico, eu fiz esse critério, eu cheguei nos meus resultados, eu publiquei, na revista a galera pôde discutir, a galera pôde duplicar esse estudo nas suas universidades, isso é ciência. Né? Agora vamos falar, o cara que não faz isso, né? O cara que pega uma ideia que fala que na minha mão funciona, o nome disso é pseudociência, concorda comigo? E ele fica bravo porque a gente chama que isso de pseudociência, mas se ele não respeita a ciência, então ele que assuma. Não, eu não gosto. Para mim, a teoria, o critério científico não pode ser aplicado. Besteira, mas tudo bem. Então ele está assumindo que aquilo é pseudociência. Né? É ciência? Não. Então é pseudociência. Mas quando a gente fala pseudociência, o cara fica bravo. Não, porque você está não sei o quê. Mas, cara, ele não respeita os critérios científicos. É uma pseudociência. Estou errado? O que você falou, talvez vamos pensar em três critérios assim da cabeça do Reinaldo. Então pode ser questionado à vontade. Pseudociência não usa o método científico, mas diz que usa. Exatamente. Segunda, usa o método científico errado e diz que está certo. Pseudociência. Ou de sua forma. E o terceiro, não aceita questionamentos. Se Exatamente. você fala que é pseudociência, mostra que não é pseudociência. Não fica ofendido, cara. Mostra os resultados, mostra os dados, né? Então, assim, até a experiência clínica, ela é ciência, no nível mais baixo. Claro. Qual que é o problema? É que eu quero pegar a experiência clínica e querer suplantar começar a vários subir publicados. os degraus para subir da ciência, da pirâmide. E às vezes os degraus já foram feitos, né? Qual que é o problema? A pessoa pegar a experiência clínica dela, que é lá embaixo, um nível rudimentar de ciência, e achar que com aquilo lá ela vai derrubar a visão sistemática e meta-análise, ensaios clínicos randomizados do mesmo assunto, né? Então, isso que é o problema, a extrapolação. Mas vamos lá. Eu mudei algumas aulas. Pode falar. Não, vamos lá. O problema, vamos lá, Reinaldo, vamos para o dia a dia. O problema, às vezes a gente pega professores habilidosíssimos, certo? Famosos na sua área, né? O cara é o melhor da resina, o cara é o melhor do enceramento, o cara é o melhor do ajuste oclusal. E por ele ser uma lenda nessa área, ele começa a extrapolar e começa por exemplo, falar que isso pode melhorar uma dor ali. E ele leva todo esse prestígio que é real dele, dessa outra área, para uma área que não é a área dele, que ele ainda não estudou, não está atualizado. E ele leva, esse é o problema, ele leva todos os seguidores, não estou falando de seguidor de Instagram, ele leva todos os seguidores dele, que ele tem aquela base sólida da outra área, para essa nova área, cara. Isso que a gente fica enlouquecido, cara. Eu
considero isso um fenômeno quase psicológico. A gente tem que ensinar as pessoas a não ter ídolos, tá? A gente pode admirar as pessoas, mas a gente não pode ter ídolos assim de seguir cegamente. Nós temos que questionar a todos, inclusive a gente. Né? Eu me questiono o tempo todo. E as pessoas começam a ter verdadeiros ídolos na área e começam a acreditar em tudo que a pessoa fala, de que ela está certa. E uma outra coisa que eu acho que é psicológica, assim, de algum problema cognitivo, talvez, ou sentimental, é que por que essas pessoas elas ganham tantos seguidores? Eu acho, assim, a minha visão é que eles proporcionam conforto para essas pessoas. Então, a gente sempre falar hoje o que causa a DTM, tá? Eu vou te dar um monte de hipótese, mas eu não vou bater o martelo. Né? Ele vai lá e fala, é isso, faz isso e... Fala, ele dá. Daí dá o conforto. Daí o aluno, pô, esse que é o cara, viu só? Esse sabe. Sem evidência nenhuma, ele bate o martelo, é isso que causa. Enquanto você perguntar para mim, olha, para a função de urna está bem implicada, tem muito trabalho que diz que é possível que ela esteja seja fator de risco de grande parte das dores musculares, por exemplo. Né? Não explica tudo, porque tem gente que aperta, uma seta fica desse tamanho e não tem dor, tem outro que você não consegue detectar uma parafunção e ele tem dor. Então não explica. E aí chega o cara e fala, não, é isso. Entendeu? Falar, esse aí sabe, né? Esse é o bom. E esse cara, ele vai lá no PubMed, ele vai achar um artigo lá, daí ele fala, não, olha esse artigo no PubMed, esse é outro problema. Quem diz que qualquer coisa está no PubMed? O cara vai lá, pega um artigo e fala, olha, está no PubMed. Olha aqui, a minha tática, isso aí confunde a galera que saiu com uma formação ruim a respeito de ciência, né? Ciência e pseudociência. Que eles chamaram odontologia baseada em referências. Porque eu tenho que... Exatamente. Tem um que fala, ó, funciona na minha mão, eu sou bom e é assim que tem que fazer, e tem outro que enche de referência. E as pessoas não checam as referências. Se você for checar, eu já vi artigo de revisão, o cara defendendo uma ideia e colocando como referência um artigo que era contrário à ideia dele. Entendeu? Se eu conhecer esse artigo, basta achar referência. O cara vai lá e pensa só as coisas que dão sustentação a ele, ignora as outras, né? E por aí vai. Assim, e tem outra coisa, eles dão conforto, né? Através de do carisma e da forma que eles colocam, te dá uma resposta, e a gente gosta de resposta pronta. Sim. Nós somos treinados, Roberto, para resposta pronta. Nós não somos treinados para pensar. Né? Só se você pegar no segundo grau, no primeiro grau, que tinha questão de marcar com X, aqui já está te doutrinando. Né? Ó, tem uma pergunta e a pergunta tem uma resposta. Então a gente tem que ter essa resposta. E às vezes não tem, cara. Entendeu? Nós temos muitas coisas que a gente não. Isso nos traz angústia. E outra coisa que eles usam muito é usar o pensamento mecanicista. Né? O cara usa um encadeamento de ocorrências que, teoricamente, dão sustentação àquilo. Por exemplo, uma vez eu estava estudando o negócio de postura da cabeça com DTM. Então, o pessoal falava que você tem postura da cabeça para frente, isso dá uma hiperatividade dos supra e inferiores, isso puxa a mandíbula para baixo, aí para você não ficar de boca aberta, você ativa a temporal uma certa, e isso dá DTM. Né? Então, mecanicamente, tem uma lógica, vamos dizer assim. Né? Aí qual que era o teste? Né? Pegava a pessoa assim, mandava protuir o pescoço e fazia a eletromiografia. Aumentou. Então, ele deu, óbvio, né? Óbvio, né? Então ele deu assim, um verniz de mecanicista de que aquilo realmente acontece. Aí quando você vai para ensaios clínicos, você compara quem tem a cabeça para frente e quem não tem nenhuma relação. Né? Você tem gente com DTM e sem DTM nos dois grupos da mesma proporção. Mas quem não entende, né, pega aquela parte, aquele raciocínio mecanicista. Outro mecanicista que é interessante, que eu acho que até coloquei no livro, eu não lembro, mas eu coloco em aula. Né? Tem um estudo famoso e exemplo na área de cardiologia, chama CAST, C-A-S-T, eu não lembro o que quer dizer isso daí, mas o que eles perceberam? Eles pegaram um monte de pacientes, eles sabiam, né, que a pessoa, quando tem infarto, ela tem uma alta probabilidade de ir a óbito depois por arritmia cardíaca. Então, isso daí está estabelecido. E aí você vê, caramba, o cara teve infarto, salvou do infarto, ele pode morrer de arritmia. E nós temos remédios
que estabilizam as arritmias, que controlam a arritmia. Olha o mecanicismo. Do ponto de vista mecanicístico, eu vou dar o remédio que controla a arritmia e eles não vão morrer de arritmia. Aí fizeram ensaio clínico com acho que 900 e poucas pessoas. Um grupo placebo e 3 antiarrítmicos. Logo no começo do estudo, começou a morrer mais gente em 2 desses antiarrítmicos do que no grupo placebo. Aí tiraram esses 2 grupos e fizeram só o outro com o placebo. E começou a morrer mais gente naquele outro também do que com o placebo. E aí suspenderam o trabalho. Então, você fazia todo sentido. Não fazia todo sentido? Fazia todo sentido, Aí, quando você vai para o ensaio clínico, a coisa está totalmente ao contrário. Então, tem que ter ensaio clínico. Desculpe, não basta fazer sentido, não basta você ter estudos de base mostrando, não basta ter lógica, porque às vezes a lógica é totalmente o contrário do resultado. Né? E o mecanicismo, meu amigo, na nossa área é muito forte, né? Porque o dentista é aquele cara perfeccionista, o dentista é aquele cara que faz o melhor ajuste oclusal, ele desenha os dentes, ele quer aquela perfeição da faceta, então ele quer levar essa perfeição, esse mecanicismo para DTM dor, e é isso que historicamente ele caiu do cavalo, mas olha só os problemas que a gente tem hoje. Com a evolução da tecnologia, né? Hoje a gente está chegando aí nos articuladores ultra mega power totalmente ajustáveis, né? Porque a gente associa a imagem de tomografia, ressonância, escaneamento oral, intraoral e joga isso com um computador, a gente vai ter o articulador perfeito. Só que o que a gente já fez com o articulador perfeito há anos atrás? A gente viu que isso não tem nada a ver com dor e DTM. Só que com essa roupagem nova, tecnológica, softwares, etc., está voltando aí perigosamente muita gente já querendo associar. Olha como esse espaço do côndilo desse lado é 0,0 diferente desse, por isso que esse cara... Então, eu acho, Reinaldo, que nós teremos problemas pela frente. Então, tem uma frase de um professor, acho que, salvo engano, da área do marketing, né? Que ele fala que não existe nada mais inútil do que fazer bem feito aquilo que não precisa ser feito. Exato. Né? Então, é mais ou menos por aí. Não adianta, se a posição da cabeça da mandíbula não determina quem vai ser doente e quem não vai ser doente, não interessa o método que você vai usar para aferir aquela posição da mandíbula, porque aquilo não faz diferença. Faz diferença. Entendeu? Então, o método, aí qual que é a confusão? Por exemplo, estão fazendo isso de diagnóstico, né? Eu vou ver a posição da cabeça da mandíbula para diagnosticar o paciente DT, diagnosticar a etiologia. E aí eles usam um método que é reprodutível, que é válido, porque ele realmente mede o espaço, né? E ele realmente é reproduzível. Exato. Se eu pegar uma tomografia ali, botar eu, você e 10 pessoas, provavelmente a gente vai falar, está anteriorizado, está posteriorizado, nós vamos concordar. Então é um método válido, mas ele não tem a capacidade, a acurácia de separar quem é paciente de quem não é paciente. Ele não tem sensibilidade, ele não tem esse conhecimento. Ele não tem especificidade, ele não tem valor preditivo positivo, ele não tem valor preditivo negativo. As pessoas pararam na acurácia do método e medir aquilo que se pretende medir. Então, assim, se eu pegar uma balança muito bem calibrada e botar a gente para pesar lá, olha aqui, ó, Garanhani está com 80, eu estou com 81, e ela se eu pesar de novo, vai dar certo, entendeu? Se eu usar 3 balanças, vai dar o mesmo peso. Então, ó, é um método muito legal de medir o peso, isso aqui. Agora, eu consigo separar quem tem DTM e quem não tem DTM com base no peso? Não consegue. Não consegue. É a mesma coisa com a cabeça da mandíbula. Eu não estou discutindo o seu método, se ele é fiel em avaliar a posição da cabeça da mandíbula. Ele pode ser muito fiel. Mas isso não vai determinar quem tem DTM e quem não tem DTM. Então, para isso, ele não serve. Sabe o que eu vejo muitos desses, que termo que eles usam? Eu só uso isso no paciente refratário. Cara, esse termo me deixa... Porque o que é refratário para você é diferente do cara que é protesista e mal sabe aplicar os critérios, as classificações de DTM. Então, para ele, o refratário é: coloquei uma placa, não funcionou. Então agora eu posso usar meu software e vou definir, sabe? E volta e meia a gente escuta isso, o paciente refratário. Cara, o paciente refratário para quem? Né? A gente vê muito isso na cirurgia, por exemplo, né?
Então, assim, botou uma placa um mês, não resolveu, pode operar. E aí, e assim, o Reinaldo é radical, tudo. Cara, olha lá os critérios para cirurgia da Academia Americana de Cirurgia Bucomaxilofacial. O que eles falam para você fazer antes? Né? Exato. Avaliar eixo 2, psicoterapia, placa, fisioterapia, remédio. Eu Uns pensava nem cirurgia sabe o que para é eixo falar. 2, nunca ouviu falar eixo 2 na vida. Exatamente. Né? Então, e às vezes acontecem coisas assim grotescas, né? E que fazem muito mal ao paciente. E hoje Eu já vi também, paciente. e hoje também tem aquele termo que a gente estava brincando, né? Cirurgia minimamente invasiva. Tudo bem, é minimamente invasiva, mas você vai fazer o mesmo procedimento da cirurgia top invasiva do passado, né? Então, é um problema. E se isso cair, der problema, né? Se eu sou um advogado de um paciente que tem um problema desse, né, a primeira coisa que eu ia perguntar, independente do resultado do tratamento, né? Foi te dada a opção de tratamento? Quais? Se não foi dada a opção de Exatamente. tratamento adequado, meu amigo, eu pegaria nisso, entendeu? E ir atrás, porque é antiético você não fazer isso. O nosso código de ética odontológico fala que você tem que dar opções de tratamento para o seu paciente. Eu pego um paciente com estalido, Roberto, eu dou todas as opções dele, desde não fazer nada até fazer uma Aham, cirurgia. aham, Agora eu falo o que eu acho, entendeu? Eu acho aham. que devia fazer isso, está me pagando para isso, e a gente pode, desde não fazer nada, até fazer uma cirurgia invasiva para amarrar esse disco, aí botar um micro-ângulo, tudo. A decisão é Ele sua. está Mas eu. sabendo de todos os riscos. Né? É a famosa tríade da prática clínica baseada em evidência. Né? Exatamente, uma decisão compartilhada. E quem te vê que não é isso, né? Cai no cirurgião, semana que vem já está marcando cirurgia. Cai no protesista, cada um tem a sua Aham, linha ali, né? E todo mundo acha que está certo, né, Roberto? aham. Todo Esse que é mundo o gosta problema. disso. É. Então, eu estava vendo um de relação cêntrica para estudar para o texto aí, o planas da ortopedia funcional ela é superior e posterior. Né? Do Peter Dawson é superior e anterior, dependendo da área, parte do livro que você lê. Mas tanto os que mandam para cima e para frente, e os que mandam para cima e para baixo, todos eles falam que tem resultados. Sim. O próprio glossário de termos protéticos, né, que é a nossa Bíblia em termos de definições, cara, a variação da definição de relação cêntrica mudou absurdamente nos últimos anos. O pessoal que está aí, vamos fazer um exercíciozinho de relação cêntrica, se vocês puderem. Olha aqui, ó. Vamos para a opinião do especialista e evidência clínica que eles chamam. Né? Eu queria que vocês que estão me vendo aí agora fizessem isso aqui. Ó. Solta a sua mandíbula e oclui rapidamente, assim, dá uns toquezinhos e verifiquem os toques que vocês estão tendo. Quem fez isso, eu queria que vocês fizessem o seguinte agora. Baixa a cabeça assim, ó, solta a mandíbula e bate os dentes de novo. Veja se mudaram os contatos dentários. Depois façam o seguinte, ó, inclinem para um lado, solta e bate de novo. Vocês não percebem que os seus contatos todos mudaram de acordo com a posição da cabeça? Comigo acontece isso. Né? E se os contatos mudaram, obviamente os dentes não se movem sem que a mandíbula se Uhum. mova também. E se a mandíbula se moveu, a cabeça da mandíbula, o côndilo, ela Também. se moveu e saiu do lugar também. Então, as pessoas que usam a relação cêntrica, qualquer que seja ela, com uma posição terapêutica, eles manipulam, colocam numa posição, tira a tomografia, usa condilometria, o que for, para deixar naquela posição que a pessoa não vai ficar. Porque a hora que ela faz assim, ó, Muda. já saiu daquela A hora posição. que ele está A falando, hora que ela está dorme, mastigando, está relaxa, respirando. não vai, entendeu? Então é uma coisa que você assim, tiver um mínimo de crítica, ela não vai fazer nenhum sentido. É E aquela quem fez brinca... isso, é aquela né, eu já percebi. coisa, ajustar a placa milimetricamente, a guia. Daí só falta combinar uma coisa com o paciente: ele dormir e ranger em relação cêntrica, né? Talvez seja a única posição que ele não vai usar a placa, é aquela que a gente ajusta, etc, etc, etc. Isso funciona só Só. depois do paciente morto, né? É Né? verdade. Mas aí ele não vai Exato. ter dor mais, e aí não vai precisar de placa, né? É isso aí. Ô, Reinaldo, você viu que a gente já está quase no final, né, cara? Como o tempo voa, né?
só de relação cêntrica, que a gente podia falar uma noite inteira. Mas o objetivo, né, dessas conversas que eu tenho tendo dessas lives é exatamente isso, né? É a gente trocar ideia com um profissional aí que a gente gosta, um amigo, né? E eu também gosto nessas lives, eu vou te perguntar aqui agora, fala um pouquinho, né, do teu prêmio das onças pintadas brigando. Ah, não é um prêmio, não foi um prêmio, foi uma publicação. Ah, você não ganhei um prêmio com aquela lá, Prêmio, está realmente. aqui na minha frente, aqui, ó, tô vendo aqui. Tá certo, tá Não, eu queria certo. que você falasse um pouco, porque tem um outro Reinaldo por trás desse Reinaldo aí, né? Que é reconhecido, né? Tão quanto na odontologia. Fala um pouquinho disso. Então, eu cresci até os 12 anos numa cidade no interior de Mato Grosso, na margem do Rio Paraguai. Eu vivia o dia inteiro no Rio. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, fiz a faculdade, mudei para Cuiabá e esqueci um pouco disso. E aqui eu comecei, dentista aprendi a fotografar, né? Então eu fotografava dente para dentística. E aí eu comecei a ir para o Pantanal e comecei a juntar as duas coisas, junto com outros 3 colegas, de tirar fotos de natureza. Então, com uma certa frequência, eu vou ao Pantanal, munido de bastante equipamento, bastante vontade. A gente acorda em Cuiabá 3 horas da manhã para chegar lá pegando o sol nascendo, que é a melhor hora de fotografia. Fica embaixo e uma vez d'água horas para tirar uma foto, você me contou isso? Fica só o pescoço, às vezes, para fora, para chegar perto dos pássaros, para eles não voarem, né? E aí eu tive a grata oportunidade, uma vez, de pegar 2 machos de onça pintada brigando numa praia, assim, tá limpo, aqui, né? Tô com eles aqui na minha frente. Aqui. E aí legal a foto. Uma frequência legal das fotos, uma pulando em cima da outra, sabe? Uma briga bem interessante. E aí eu ganhei um concurso com essa foto e publiquei ela em vários jornais da Inglaterra. Eu vendi essas fotos para aqueles tabloides ingleses lá. E eles contaram a história toda. O piloteiro, muito competente, ele segurava o barco na correnteza e filmava com o iPhone. Olha enquanto eu tirava foto. Então eu tenho a foto e tenho o filme. A sequência. Tem umas fotos. Então isso saiu das queimadas também, né? Tem umas fotos boas tuas. Nós passamos um período muito crítico aqui, né? Com aqueles incêndios florestais aí. Eu fui lá e tive a oportunidade também de documentar bastante, né, as queimadas. Eu tenho 3 HDs de 2 teras só de fotografia do Pantanal. Imagino. Que legal. Então tenho muita coisa. Fica todo mundo convidado aí, tá? Se quiserem ver uma onça pintada na natureza, tá? Brigando. Um DM depois. Brigando, eu coloco vocês na. Eu tenho foto de onça predando jacaré, tenho foto de onça brigando. É muito assim. Eu já fui muitas vezes e cada vez que eu vou é emocionante. Continua com a mesma frequência? Você continua indo bastante fotografar? Eu estou com 2 filhos pequenos agora. 3, né? Então, até que eles cresçam um pouquinho e possam me acompanhar, eu dei uma parada. Você está fotografando outras oncinhas brigando aí, né? Que eu estou sabendo. Principalmente a mais nova, né? Então, tem 3 anos, né? Então eu fotografo as oncinhas aqui. Mas eu ainda vou fazer um encontro aqui com a gente e levar todo mundo lá para o Pantanal para ver isso aí, que é muito legal. Eu sou assim, apaixonado por essa área de fotografia. E eu vejo fotos também, viu, galera? Fotos para decoração, essas coisas. Eu vi o site, entrei no site para ver. Legal. Fotos lindas. Tem outro Instagram, que é de fotografia. Então, são 2 paixões minhas, né? Fotografia, natureza e a parte do PPM do Aerofoto. Legal. Você esqueceu também de falar, né, que você foi presidente da nossa Sociedade Brasileira de DTM. É uma das sociedades mais fortes do mundo, né? Uma sociedade fortíssima, tem um congresso forte, a Juliana está aqui, né? Você esqueceu de contar isso também, né? Nem dei tempo. Eu fui presidente durante um biênio, né? Um pouquinho antes da pandemia, foi o último congresso presencial que a gente fez antes da pandemia, depois nós fizemos. E a SBDOF é muito legal, né? Porque assim, a sequência de diretorias que tem vindo tem sempre assim, acrescentado alguma coisa a mais, né? Então, atualmente, nós temos muitos cursos online, eles entraram de vez nessa parte de educação continuada.
online, né? Isso não tira de maneira nenhuma o brilho do nosso congresso, que é um congresso muito forte, assim, de lotar mesmo os auditórios, de alto nível. Mas, assim, eu tenho muito orgulho de ter que fazer parte da SBDOF, de fazer parte da fundação dela, né? A diretoria que está aí, todas elas, eu não tenho. Ó, Foi muito legal mesmo. o Gustavo Seabra está aí mandando Que é nosso vice-presidente isso. agora, né? Então, assim, é impressionante como nenhuma diretoria deixou a peteca cair em relação Muito, à anterior e muito boa, né? agregou novas estratégias, né? Então, Esse tá é muito um legal. problema das diretorias, né? Porque elas vêm, elas falam, cara, foi tudo perfeito nas últimas, o que que eu vou fazer? É É um uma problema. pressão, né? Você É pensa assim, uma, meu é Deus, uma, e uma cada pressão congresso que legal. tem, você pensa, meu Deus, não posso fazer pior do que esse, né? Então, é a pressão que Exatamente. fica na. A pressão está grande, a pressão está grande. É muito legal, né? Eu convido todo mundo aí para acompanhar esse BDOC nas redes sociais e participar do nosso congresso. Deve ser em maio do ano que vem, talvez, provavelmente, né? Aham, legal. Reinaldo, estamos chegando aí no final. Queria agradecer aí, né? A gente, para variar, os dois velhos aqui apanham um pouquinho para entrar, né, na live, mas eu acho que o objetivo é esse, deu certo. Eu quero ver se eu não erro agora de salvar isso aí para colocar no Spotify, né? Eu sou um grande consumidor de podcast, então acho, pô, o cara vai lá, um dia está lavando, né? Você está aí trocando a fralda, né? Lavando louça, vai Eu lá e ouço escuta um muito pouquinho. dirigindo. É, eu também. Eu ouço muito dirigindo. Eu estou me dirigindo. Né? Já O faço pessoal está pedindo propaganda. para mostrar o livro aí, Garayane. O livro Oi? está Ah, esgotado, tá? O pessoal sim, está pedindo sim. para mostrar o livro. Aham. O livro está esgotado, né? Mas nós já fechamos com a editora e para janeiro do ano que vem vai sair um novo livro que vai ser esse daí ampliado, Sei. com várias colaborações que eu não vou dar spoiler aqui. Vou dar só spoiler Vai ser do. parecido com esse aqui? Vai ter pancadaria ou não? Eu acho que a gente vai colocar algumas coisas que as pessoas podem mal entender como pancadaria, mas o objetivo não é esse, jamais, Entendi. né? Tô brincando, tá? Tô brincando. Mas nós temos que firmar nossa posição, né? Isso Claro. não é agredir ninguém, mas nós temos que mostrar a que nós viemos. Exatamente. O Vou que a dar só gente um acredita. spoiler. O nosso querido Ocupó, Ó, o Garanhani, ele é responsável por um dos capítulos falando sobre placas oclusais. Nós temos muita gente ha- boa aí que mais pra hashtag frente, tenso. Aham, aham. nós vamos divulgando aos poucos aí. Exatamente. Então acho que vai vir um Obrigado. livro legal aí no mês de janeiro, aí, com vários amigos aí Legal. como colaboradores. Obrigado, Reinaldo. Obrigado. Eu queria já aproveitar aqui, ó. Juliana está ali, ó. Essa semana eu tirei a semana de gravações. Amanhã eu vou falar com ela. Já nem vou dormir essa noite, né? Já nem vou dormir essa noite. Porque amanhã eu não vou falar com ela, eu simplesmente vou deixar ela falar, porque ela vai Vai falar assistir, né? sobre a desigualdade feminina, né? Nas plateias e nos palcos, né? Que é um problema que a gente sabe. Estamos dois aqui, dois machos, né? Homens meio brancos, né? Vamos falar amanhã sobre isso que a gente vê, né? As plateias lotadas femininas e no palco pouca gente. Eu realmente brinco lá, está descrito, não tenho nada que falar sobre isso, mas convidei nada mais, nada menos que nossa chefa, né, Reinaldo? Que a gente sabe o poder dessa mulher, né? A Nossa, força que ela tem, não sei de onde. Então acho que não tem ninguém melhor, pelo menos que eu conheça aqui no Brasil, para falar sobre isso amanhã. Então, estão convidados aí, quem não puder participar amanhã também vai estar no Spotify, pode escutar depois. tá certo. Se alguém tiver, Feito, meu? não sei se tem tempo, se alguém quiser alguma pergunta, trocar uma ideia, eu fico à disposição. Uhum. Eu não sei, estou quase batendo uma hora aqui, né? Mas o teu tá aí, né? Tá o teu nome aí no Instagram para as pessoas te seguir depois e querer ir atrás do teu Instagram de fotografia também, da SBDOF. Eu acho que fica tudo registrado, depois a gente faz até a descrição isso lá no Spotify. Tá certo. Agradecer a você, Roberto. Pensei que Um amigo de longa data. no meio da nossa conversa ia aparecer um monte de choro, criança berrando aí, mas eu acho que você trancou bem a porta aí. Na porta, já bateu aqui na porta, mas a Florência, minha esposa, já pegou e conseguiu. Dominar. Eu acho que eu tenho papai, papai, papai. Bum, bum, bum. Ela já levou para lá, ainda tá tranquilo. Não sei qual foi o suborno para ela me deixar aqui, né? Rolou Reinaldo, um sorvete ali, não indicado, né? tem alguma coisa.
né? Alguma coisa. Reinaldo, muito obrigado. Sabe que é sempre um prazer falar com você. Te admiro absurdamente. Já falei, isso é uma verdade. Você mudou a visão minha científica a respeito da oclusão. É um livro, na época, para mim, porque eu tentava ler essa matéria em outros lugares, e o teu livro foi o que realmente eu consegui digerir bem, foi muito bem para mim. Então, te admiro absurdamente. Parabéns, obrigado por ter aceito Obrigado. esse convite aí. A admiração é recíproca, tá? Um abraço, boa noite. Um Juliana, abraço a todos. Boa noite. até amanhã. Tchau, Nós gente. estaremos vendo Obrigado. Hein? Vamos lá. Obrigado, gente. Até mais.